sou Letícia Mose. E eu sou o Caio Ribold. E nós queremos falar com vocês agora sobre o trabalho que foi realizado durante esse momento de pandemia por nós da imagem e vocês clientes. Também vamos fazer uma apresentação de como é possível vocês entregarem a sua própria solução consumindo as informações disponibilizadas do coronavírus. Uma pandemia que mudou o nosso mundo para sempre. Felizmente, na mesma velocidade em que a doença avançava, no tempo e no espaço, afetando todo mundo, a comunidade GIS se uniu de fato para uma resposta. Uma resposta que veio através de mapas, painéis, aplicações e hubs, que nos mostraram a relevância da geografia no entendimento dos impactos da Covid-19 e a abrangência de seus efeitos em cidades, estados e países. Uma resposta mundial. Milhares de painéis foram criados no mundo todo, como o da Universidade de Johns Hopkins, o site sobre a pandemia mais visitado do mundo. E aqui no Brasil não foi diferente. O enfrentamento a uma crise de saúde pública requer entender os impactos desse fenômeno e sua relação e abrangência geográfica com outras variáveis. Para que a gente possa entender e explorar mais um pouco tudo que foi criado nesse momento de crise por nós da imagem e por vocês clientes, eu gostaria de convidar o meu amigo Caio Ribold para explorar comigo algumas aplicações. A pandemia do coronavírus mudou os relacionamentos e necessidades da nossa sociedade. Novos desafios apareceram, como por exemplo, visualização das informações, monitoramento dos dados, análise e predição das informações que foram apresentadas e disponibilização daquilo que foi consumido e produzido. A Esri se movimentou para atender a sociedade, disponibilizando o programa de resposta a desastres a todas as organizações do mundo que tivessem algum desafio relacionado ao coronavírus. Com ele, se tornou possível o uso de diversas ferramentas da plataforma ArcGIS sem custo e de maneira imediata. Foram até o momento cerca de 200 pedidos de participação no nosso programa, e nós da imagem estivemos e continuamos à disposição para ajudar essas organizações. Para conseguir apoiar os diversos chamados, tivemos a necessidade de nos reinventar. Internamente criamos um time de resposta ao Covid, um time multidisciplinar para atender e auxiliar os nossos clientes, seja com software ou com serviços. O primeiro desafio foi dar contexto espacial e visibilidade para os dados disponibilizados pelo Ministério da Saúde. Entregamos o painel de registros do coronavírus, que consulta os dados fornecidos no site do Ministério da Saúde e apresenta os resultados agrupados por unidades federativas. Configuramos uma solução para cadastrar via web, utilizando o Survey 123, as informações fornecidas em formato PDF pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal e apresentar esses resultados num painel de consulta dinâmica e temporal, que foi utilizado por pesquisadores da Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde do Distrito Federal e pela Universidade de Brasília. Configuramos o painel do coronavírus indígena, que consome os dados diretamente do Ministério da Saúde. Neste painel trazemos também informações sobre população, aldeias e etnias, sempre explorando o contexto espacial na capacidade de apresentar as informações de novas maneiras e possibilitar diferentes visões dos resultados e informações. Agora iremos demonstrar como é simples sair do zero para uma aplicação operacional. Para este exemplo, usaremos o serviço fornecido e disponibilizado pela Universidade de Johns Hopkins no Living Atlas do ArcGIS Online. Estamos agora na interface do Map Viewer do ArcGIS Online. Vamos adicionar a nossa camada. Podemos botar Covid. Trazemos o nosso serviço. E temos a representação das camadas. Dando um zoom out, nós conseguimos ver que os dados representados, que são bem carregados, eles não estão apresentando as informações apenas por países. Temos aqui dados pelos Estados Unidos que parecem ser até municipais, e no Brasil podemos ver informações dos estados. Para o nosso interesse e para esta demo, vamos utilizar apenas os dados do coronavírus por países. Então, vou desabilitar todas as outras camadas que não são do meu interesse e manter apenas as informações por países. Vamos começar a trabalhar com a simbologia.
eu vou representar a minha informação, só que para representar eu vou usar a taxa de mortalidade. Posso mudar a cor da circunferência que está representando a informação. Vou abaixar um pouco o meu valor máximo para representar melhor os dados e vamos dizer que atingi o resultado que espero. Agora eu vou criar um rótulo para nós conseguirmos ver esses valores de uma maneira mais objetiva e dinâmica. Então, vou trazer a mesma informação de taxa de mortalidade, centralizá-la, abaixar o tamanho da minha informação, acho que para um valor 9, mudar as cores desse rótulo, e vamos dizer que atingiu o resultado esperado. Numa primeira avaliação, eu já posso perceber que tem vários valores aqui que estão como 0. Esses valores não são interessantes para mim. Então, vamos aplicar um filtro e esse filtro vai dizer que a taxa de mortalidade é diferente de 0. Pronto, problema resolvido. Agora vamos mudar esse mapa de fundo, apenas para poder realçar a informação que estamos querendo apresentar. Observando a situação do meu mapa, eu acho que ainda podemos melhorar um pouco essa simbologia. Então, vamos voltar na simbologia e vou aplicar agora uma transparência relacionada ao meu atributo, baseado na taxa de mortalidade. Então, trago a taxa de mortalidade. Agora eu vou expandir os valores para cima, botar como a minha transparência máxima de 50%, e pronto, consegui realçar os meus valores que são, de certa forma, outliers. Vamos concluir e vamos dizer que o meu mapa está pronto, da maneira que eu queria representá-lo. Agora vamos criar um painel para analisar os dados que estão contidos no nosso mapa? Primeiro, temos que salvar o nosso mapa. Covid, mundo, EUESRI. Covid. Salvando o mapa. E agora vamos criar a nossa aplicação, utilizando o Operations Dashboard, inserindo como prefixo do nome do nosso mapa, painel. Concluído. O que o ArcGIS está fazendo é me jogar para a interface de edição do Operations Dashboard. Então, já carregamos o nosso mapa, então já temos a nossa fonte de dados para começar a configurar a nossa aplicação. Vou mudar o tema para escuro e começar a inserir os meus itens no painel. O primeiro item que eu vou inserir vai ser uma lista dos casos confirmados por países, organizada pelo país que teve mais casos confirmados. Então, adicionar lista, a nossa camada de países por país. Vamos inserir o nome do país, embaixo os casos confirmados. Vamos aumentar o tamanho da letra dos casos confirmados para, vamos dizer, 16. Botar um negrito e mudar a cor para branco. Então, vamos retirar esse símbolo também, que não é o nosso objetivo. Criar um espaçamento para a questão do visual ficar melhor. Preciso também organizar a ordem desses meus países. Eu quero que eles estejam organizados a partir do país que teve mais casos confirmados. Então, vamos classificá-los por casos confirmados, decrescente. E aí temos aí os Estados Unidos e, em segundo, o Brasil. Ok? Lista inserida. Agora vamos começar a inserir os nossos indicadores do painel. Então, o primeiro indicador será dos casos confirmados. Eu vou formatar. Primeiro vou botar casos confirmados.
formatar a minha informação. Aqui eu não quero que tenham 3 casas decimais, então representar de uma maneira que apareça só uma. E temos 20,5 milhões de casos confirmados. Vou mudar aqui a minha letra do centro para branco para seguir a identidade que definimos para o outro. Agora eu vou duplicar esse meu indicador e representar os óbitos. Mudar o nome para óbitos. Opa, faltou letra maiúscula. E por último, a nossa taxa de letalidade. Só que a nossa taxa de letalidade, nós apresentaremos ela como média. Vamos aplicar uma cor vermelha para a nossa taxa de mortalidade para poder relacioná-la ao nosso mapa. O último indicador que eu vou adicionar é dos casos ativos. Então, vamos somar os casos ativos, só que eu quero saber o percentual dos casos ativos sobre o total de casos confirmados. Então, vamos inserir uma referência relacionada a uma estatística, relacionada à soma dos casos confirmados. E aqui, no meu valor, no meu texto inferior, em vez de trazer a referência, nós vamos trazer a porcentagem. Então, nós temos 34% dos casos ativos sobre o total de confirmados. Agora, mais uma vez, aplicar uma formatação. Vamos botar o símbolo de porcentagem. Vamos mudar essa cor. Essa também. Agora vamos iniciar o processo de remanejamento de itens dentro do Operations Dashboard. Então, segurando a tecla Shift, nós podemos agrupar os nossos indicadores em uma única caixa. Remanejando a caixa inteira para a parte inferior do meu painel do Operations Dashboard. Vamos dizer que é isso que eu queria visualizar. Agora vamos inserir mais uma lista e essa lista vai apresentar a taxa de mortalidade nesses países. Quais países têm a maior taxa de mortalidade? Vamos simplesmente duplicar a nossa lista de casos confirmados e trocar o valor, em vez de confirmados, para taxa de mortalidade. Vamos aumentar logo o tamanho de tudo. Trocando a cor para vermelho, aplicando o negrito e mais uma vez organizando por taxa de mortalidade. Uma coisa interessante é que nós podemos ver que países com taxas de mortalidade que não estão na nossa lista de maiores países com casos confirmados. Então, vamos explorar a situação desses países. Então, adicionando uma ação para essa lista, vamos filtrar os nossos outros indicadores e explorar esse resultado. Lista pronta. Vamos só aumentar o tamanho dessas letras. Vamos botar um título para mostrar casos confirmados em negrito e taxa de
mortalidade. Pronto. Agora vamos explorar esses resultados. Quando clicamos no Iêmen, que é o com a maior taxa de mortalidade, podemos perceber que são poucos casos confirmados. Por outro lado, o Reino Unido tem uma taxa de mortalidade considerada alta e um percentual de casos ativos bem elevado. Bom, pessoal, basicamente é mostrar para vocês que vocês podem consumir serviços que estão públicos utilizando o ArcGIS Online e criar os painéis e explorarem essa base disponível. O programa de resposta a desastres da Esri ainda está aberto para quem tiver algum desafio relacionado ao coronavírus. Então, caso você ou a sua organização tenham interesse em participar do programa, por favor, entre em contato conosco. Muito obrigado. O painel Rio Covid-19 é um ótimo exemplo de como as geotecnologias são capazes de se tornar ferramentas de gestão pública ao apresentar todos os dados que a Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro reuniu sobre a pandemia. O painel é uma ferramenta transparente e de fácil acesso sobre todas as informações pertinentes sobre esse momento de crise. Vejam como o painel se configura a partir de dados que extraímos de agosto. Em um mapa, como referência e ilustração do impacto da doença nos bairros do município, destacando os bairros mais afetados dentro da cidade. O painel permite ainda a análise dos dados em diferentes períodos, permitindo ao usuário consumir as informações em um recorte de tempo específico. O painel apresenta ainda os principais números que foram acompanhados durante a pandemia, como casos confirmados, casos recuperados e óbitos, na visão total e estatística através da média diária. Explorando ainda mais a riqueza dos dados, o painel apresenta números sobre hospitalizações, óbitos, indicadores por 100 mil habitantes, sintomas mais frequentes e estatísticas diversas sobre casos por faixa etária, sexo e raça ou cor. Dados em séries históricas sobre os casos confirmados, os inícios dos sintomas e análises de casos recuperados, hospitalizações, óbitos e outros. Por fim, o painel possibilita transparência em informação e acesso aos dados, através de ferramenta para download, e é reconhecido como a fonte oficial de informações sobre a Covid-19 no município do Rio de Janeiro desde o início da pandemia. Vejamos agora o IBGE, grande provedor de informações demográficas, econômicas e sociais sobre a população brasileira, que explorou os recursos da plataforma ArcGIS para fortalecer o seu hub de análises estatísticas e geográficas sobre a Covid-19. Eu quero compartilhar com vocês o trabalho realizado com um dado inédito do IBGE sobre os domicílios brasileiros. Essa aplicação apresenta os dados demográficos do Censo 2010 sobre a quantidade de domicílios com 3 ou mais moradores por dormitórios. Entende-se que a população que vive em domicílios com maior densidade de moradores por dormitórios está mais suscetível a um contágio doméstico pela Covid-19. A partir desse tipo de informação tão importante provida pelo IBGE, os governos conseguem identificar onde estão concentrados esses domicílios e direcionar mais assertivamente as ações de combate à pandemia. Os dados permitem, por exemplo, analisarmos uma área de comunidade na cidade do Rio de Janeiro. Vejam que para esses bairros e setores, mais de 25% dos domicílios possuem dormitórios com 3 ou mais moradores, o que configura uma característica importante para esse momento de pandemia, que é a aglomeração em ambiente doméstico. Se compararmos com outros bairros da cidade, veremos que o padrão de domicílios é alterado. O dado permite ainda comparar regiões e estados no Brasil. Vejamos a região norte, que apresenta muitos setores em vermelho, ou seja, um elevado número de domicílios com 3 ou mais moradores por dormitórios, mostrando uma tendência desse padrão de moradia nessa região. Em contrapartida, se analisarmos a região sul, veremos justamente o contrário, muitos setores na cor verde, mostrando baixa quantidade de domicílios com 3 ou mais moradores por dormitório.
Por fim, e como resultado de todos esses dados disponibilizados nessa aplicação, é possível acessar de forma muito fácil um recurso de gráfico que nos mostra em ranking os estados brasileiros com a maior e menor densidade de pessoas por dormitório. Nós da Imagem temos muito orgulho de ter apoiado governos e prefeituras na construção de painéis que apoiaram a gestão pública e suportaram a tomada de decisão em um momento tão difícil. E nós queremos agradecer a vocês, que através do poder da plataforma ArcGIS também criaram mapas, painéis e aplicações que possibilitaram o entendimento espacial, estatístico e temporal da Covid-19 e, mais do que isso, ajudaram a proteger os cidadãos através da geoinformação. A todos vocês, usuários da plataforma ArcGIS no Brasil, o nosso orgulho, agradecimento e reconhecimento por todo o trabalho realizado.